Então vamos lá, gente. A gente acabou de falar sobre a cabeça, agora a gente vai falar sobre o pescoço. Na cabeça, a gente trabalhou todos os elementos ligados às dores de cabeça, ok? Então, tensão nos músculos da mastigação e tensão dos músculos nucais. Agora, a gente vai falar sobre a parte do pescoço. Por quê? Porque boa parte dos músculos que vão para o tórax e vai fazer aquela respiração acessória acontecer, alguns deles saem do pescoço. E é importante que eles estejam bem liberados para que a respiração aconteça. Se ele estiver tenso, o tórax vai ser bloqueado nessa posição de quê? De expansão. Ele vai expandir, ficar bloqueado aqui. Ele não vai conseguir voltar para a posição neutra para uma nova respiração. Então eu preciso soltar esses elementos, ok? E quais são os elementos principais? Músculo esternocleidomastoideo, a gente já trabalhou ele aqui. E existe também os músculos escaleno. O escaleno, ele sai das vértebras cervicais, vai até a primeira costela e vai até a segunda costela. Então, escaleno anterior e médio vai até a primeira costela. Escaleno posterior vai até a segunda costela. Então, o esternocleidomastoideo vai puxar o externo para cima, junto com a caixa torácica, e os músculos escalenos vão puxar a primeira e segunda costela para cima, travando aqui, ok? E depois a gente vai ver a continuidade, o que acontece. Bom, uma outra coisa importante é que o ar, para ele chegar lá nos pulmões, ele tem um trajeto. E o trajeto passa pelo pescoço. As vias respiratórias, primeiro, faringe, segundo, laringe e depois vem a traqueia. Já o órgão digestivo tem a orofaringe, que é faringe também, tá? Então a faringe é um órgão duplo. Ele serve tanto para respiração como para alimentação, ok? Para o sistema digestório. Depois da orofaringe, o que vai vir? Vai vir o esôfago, que vai levar o alimento até o estômago. Então, quando esses músculos ficam tensionados, tanto a parte respiratória, por causa dessas tensões musculares, vão ficar bloqueada, como esses elementos que eu comentei aqui, tanto a parte respiratória como a digestiva, ela pode ficar alterada, ok? Então, vamos imaginar pessoas que depois de uma doença ou depois de um estresse, de uma doença infecciosa que gera a fibrose, a formação de fibrose, ela pode ter alteração na parte de deglutição. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, depois da minha doença eu não consigo engolir, parece que eu vou engolir um comprimido e ele fica meio entalado. Então, por incrível que pareça, gente, isso aí tem um componente mecânico que é facilmente regulável através de liberação miofascial, através da liberação dessas fibroses ou das glicoproteínas, ok? Que a gente já falou lá no começo. Então, a gente precisa liberar todos esses elementos. E vamos começar dos elementos mais próximos daqui da boca. E esses elementos são o quê? Os músculos chamados ióideo. Bem aqui, ó, gente, bem aqui embaixo desse elemento existe um osso chamado osso ióideo. Esse osso é como se fosse uma rótula. Ele só serve para quê? Para articular o movimento de deglutição e respiração. Então, eles vão ajudar esse mecanismo de troca, engolir, ok? E respirar.
Então, como que a gente vai trabalhar esses músculos ióideos? Primeiro, tem o músculo miloióideo, nome feio, né? Parece um palavrão, mas não é não. Os miloióideos vai sair da região mentoniana e vai vir até o osso ióideo. E como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar esses elementos liberando aqui, ó. Vou virar aqui para vocês, liberando toda essa parte mole que tem aqui debaixo da região mentoniana, ok? Então, esses músculos aqui são chamados músculos supraioideus. Então, como que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, estabilizar, como se eu estivesse apertando e não deixando o meu mento abrir, ok? Estabilizei o mento e aí eu vou fazer a mesma manobra, ó. Eu vou até o chão, encostei no chão, que é o osso aqui. Aí eu vou aqui, ó, na parte junto ao osso e vou fazer o alongamento no sentido posterior. Eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque se eu aperto muito essa região, o meu paciente vai ter estímulo de tosse. É isso aí. E se ele começar a tossir, significa que as manobras estão sendo executadas de uma maneira muito intensa. Você vai ter que ter mais suavidade, mais delicadeza ao executar essa manobra, ok? Então vamos lá. Coloquei a mão aqui, estabilizei, cheguei até o chão. Eu vou fazer um tracionamento das estruturas, ok? Estou fazendo com o dedo médio para ficar mais visível. Eu vou fazer esse tensionamento, esse alongamento no sentido posterior, ok? Eu posso fazer uns 3 traços, ó, uma na região mais lateral aqui, ó. Uma na região intermédia. E por que que eu chamei essa região de intermédia se ela está no meio? Porque o meio do corpo do Luciano já está mais aqui, ó, ok? E aqui na região medial. Eu vou fazer aqui com essa mão aqui para ficar um pouco mais visível, tá? Então, eu cheguei lá no fim parece que existe uma restrição. Eu posso manter esse alongamento das estruturas até eu sentir que tenha um elástico sendo esticado devagarinho, ó, esticou. Ó, eu sinto que agora, ó, eu faço o movimento, a sensação é que o elástico vai e vem, ok? Tenta sentir isso no seu cliente. Então, 3 traços. Eu posso trabalhar também, ó, nesse traço a gente vai começar a trabalhar também o músculo digástrico. Aquele músculo que a gente já comentou lá no início, na parte teórica, no nosso outro modelo, astrogildo. Vamos lá, eu vou trabalhar novamente a região inframentoniana, só que aqui não junto ao osso, já junto a essa estrutura mais mole. Ok. A gente vai percebendo que um lado vai ficando diferente do outro. Parece que um lado está mais macio e o outro está um pouco mais rígido.
ok? Depois a gente vai continuar a liberação do músculo esternocleidomastoideo. E a gente pode dividir essa liberação agora no sentido longitudinal em 3 etapas, 3 traços. Uma liberação antero-posterior, então meu dedo vai ficar bem aqui, liberando todas esses elementos, ok? Uma liberação mais medial, ou intermédio também, e uma liberação mais posterior, ok? Eu vou novamente pegar aqui, ó, desde o processo mastoideo, aqui, anterior, médio e posterior, até externo, clavícula e clavícula. Beleza? Então vamos continuar. Essa liberação, ó. O traço anterior, ó, tá bem aqui, ó, anterior. Gente, por incrível que pareça, essas manobras aqui vai dar uma sensação muito legal. 2. Primeiro, sensação de que a respiração está ficando cada vez mais ampla. Aqui a gente está começando a entrar no processo respiratório, tá? Então esse processo respiratório inicia-se nas manobras que foram feitas junto aos elementos da cabeça aqui, quando a gente soltou o esternocleidomastoideo. Só que elas vão ser potencializadas de uma maneira muito intensa na liberação desse músculo, ok? Aqui eu já estou fazendo o traço médio, levando em consideração só o esternocleidomastoideo, tá? Se eu for levar em consideração o corpo dele todo, esse traço seria o intermédio, porque o primeiro seria o medial. E aqui o traço posterior. Olha só, a gente está liberando todas essas estruturas posteriores aqui, ó, ao esternocleido. E é interessante que a gente vai ver o quê? Que os elementos vão chegar até na clavícula. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que a gente vai passar por cima de um músculo escaleno aqui. Então dá até uma levantada. Mantém o seu foco no músculo esternocleidomastoideo na porção clavicular, ok? Que é essa porção mais posterior. Então eu liberei anterior, médio, posterior. Agora eu vou da mesma maneira trabalhar o quê? Esses músculos que vão fazer a inserção do músculo esternocleidomastoideo. Como eu já trabalhei no sentido longitudinal, aqui eu só vou trabalhar no sentido transversal, medial e lateral. Vamos lá. Bom, sentido medial, agora o sentido lateral. Ó, eu faço o traço
inicio a atração dos elementos um pouquinho antes do meio aqui. Para quê? Para mim chegar aqui nos elementos mediais aqui, já tá tudo esticado, para mim ter certeza que eu vou alongar esses elementos certos. Veja que o meu dedo ele está em contato constante com o osso externo e clavícula, tá? Eu não estou apertando as estruturas mole aqui. Se eu apertar essas estruturas mole, vai dar o quê? O reflexo de tosse. E você tem que, na medida do possível, evitar esse reflexo, ok? Ok. Bom, soltei esses elementos, agora eu vou para os escalenos. Os escalenos, como existem estruturas nervosas e vasculares que passam entre o escaleno anterior e médio, que vai até a primeira costela, eu sugiro para vocês o quê? Ao invés de trabalhar no sentido longitudinal, trabalhar só no sentido transversal, ok? Como que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu cliente aqui, colocar a mão aqui como se eu estivesse abraçando ele aqui por baixo, ó. Deixa descansar, pode relaxar bem, isso. E aqui eu vou começar a trabalhar, ó, no sentido transversal ao músculo escaleno. Por quê? Porque aí você evita a possibilidade de você estimular esses nervos e a sensação não é agradável. A sensação é como se você estivesse dando meio que choque, é bem dolorido também, nessa região aqui, ok? Ó, o segundo traço, não sei se vocês perceberam, mas um pouquinho antes tinha dado o primeiro traço. E terceiro traço. Dessa maneira, o que você vai estar trabalhando? E quarto traço. Eu posso dar outros traços a mais, tá? Nada impede de eu repetir 2, 3 vezes a mesma manobra em algum lugar, aonde a tensão é um pouco maior. Beleza. Eu não sei se vocês estão notando, mas existe um pouco de hipiremia. O que é? Parece que fica mais vascularizado aquela região. Isso é normal. Por quê? Porque existe fibrose, existe proteoglicanas, glicoproteína que vai limitar ali. E esses elementos são quebrados à medida que a manobra é feita. Quando quebra, gera um certo processo inflamatório bem controlado na região. E o processo inflamatório, uma das coisas que acontece é o quê? É o aumento da hipiremia, aumento da vascularização, o que dá essa característica mais rosadinha na pele, tá? Mas em momento nenhum está sendo agressiva as manobras, apesar da hipiremia. Vamos lá. Existe duas membranas, na verdade duas cartilagens, cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide. E essas cartilagens, elas têm alguns músculos bem pequenininhos chamado músculo cricotireoide. E esses músculos vão ajudar
na fonação, ok? Então a pessoa fala, esses músculos eles vão ser ativados. Então pessoas que após a intubação, ela tem dificuldade de falar, principalmente aquelas pessoas que foram intubadas, tiveram uma traqueostomia. Então, a gente liberando essa região vai favorecer a dicção, tá? A pessoa vai falar com muito mais clareza e isso vai ajudar muito o seu cliente, o seu paciente, ok? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou estabilizar com o dedo acima essas estruturas e com o dedo abaixo eu vou fazer a mesma manobra, gente. Só que a gente vai fazer o quê? A gente vai só encostar lá no chão. E isso aí, aqui nesse caso, as estruturas são tão sensíveis que talvez com 15 gramas eu consigo encostar lá no chão dessas cartilagens, tá? Então, eu vou depois afastar esses elementos. Olha só. E com essa manobra muito simples, suave, delicada, você vai conseguir fazer essa liberação dessas estruturas. Outra coisa que vai acontecer, a deglutição vai melhorar um monte. Eu costumo brincar com meus pacientes e falo assim, engole a saliva. Eles normalmente engolem. Aí eu pergunto para eles, a sensação parece que desce mais redondo? Aí eles dão uma risada bem gostosa e falam, realmente, Israel, parece que desce mais redondo. Então, fica essa dica para vocês, ok? Então, aqui, os elementos que vão tracionar os músculos do tórax, todos eles foram separados, foram trabalhados.